nós vamos aprender sobre os elementos que influenciam o clima, os elementos do clima. Para começar, eu vou explicar para vocês uma coisa muito importante que todo mundo confunde. Tempo e clima é a mesma coisa? Não. Quando eu falo aqui tempo, eu estou falando a condição atual da atmosfera. O que é a condição atual da atmosfera? Como é que está o tempo hoje quando você está assistindo o vídeo? Está ensolarado, está chovendo ou está nublado? Essa é a condição atual da atmosfera. Agora pode estar ensolarado, mas daqui meia hora, 40 minutos, o tempo pode fechar, pode começar a chover. Isso significa que não mudou o tempo, o clima, mudou o tempo. Então, o tempo é a condição atual da atmosfera. Pode ser ensolarado, pode ser nublado, pode estar chovendo, enfim. Ela muda constantemente devido a vários fatores. Isso é o tempo, sempre relacionado à condição atual da atmosfera. Já o clima, ele é um pouco mais complicado. Por exemplo, para você estudar o clima de uma região, você tem que estudar o comportamento da atmosfera por 30 anos. Porque se você reparar, se você começar a observar, o clima de um ano é diferente do outro. Por exemplo, ano passado pode ter chovido muito. Esse ano pode ser que não chova a mesma quantidade. Mas isso não significa que o clima mudou. O clima aqui em Goiânia continua sendo clima tropical típico, entenderam? Então você estuda o comportamento da atmosfera, do tempo atmosférico durante 30 anos para você definir o clima de um lugar. E o clima de um lugar pode ser clima tropical, clima equatorial, diversos tipos de clima. Depende de vários fatores para influenciar o clima. O principal fator são as zonas climáticas, tá bom? E aqui eu vou falar os elementos do clima. Por exemplo, a temperatura. A temperatura, ela pode ser influenciada, é a quantidade de graus que tem no lugar que você está sendo estudado. E aí pode ser de várias também, e diversos fatores para influenciar na temperatura. O principal deles é a latitude. Aqui, latitude. O que é a latitude? É a distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Ou seja, a linha do Equador é a região do mundo onde bate com mais intensidade os raios solares. Então lá a região vai ser mais quente. Então pensa comigo, quanto maior for a latitude, não confunda a latitude com a altitude, não é a mesma coisa. Ó. Quanto maior for a latitude, menor vai ser a temperatura. Isso quer dizer que se a latitude for alta, vai estar distante da linha do Equador. Se está distante da linha do Equador, os raios solares não vão bater com tanta intensidade, então a temperatura vai ser baixa. Da mesma forma, ao contrário. Se a temperatura estiver alta, significa que a latitude vai ser próxima a zero, próxima à linha do Equador. Então a temperatura vai ser alta e a latitude vai ser baixa. A umidade. A umidade é a quantidade de água que tem no ar. Por exemplo, você que está aí na sua casa, você respira, esse ar você não enxerga, mas ele tem uma porcentagem de água evaporada e a gente não consegue observar. Como é que isso é medido? Se você já assistiu um jornal em qualquer época da sua vida, você vai ter visto na previsão do tempo, ele falando, a umidade do ar varia de tanto para tanto, a umidade do ar vai ser alta, a umidade do ar vai ser baixa. Significa que, se ela está alta, existe uma grande quantidade de água no ar. Isso significa, por exemplo, que a gente vai respirar melhor, tudo vai ficar melhor. Se a umidade for baixa, isso acontece geralmente aqui na nossa cidade. Lá para o mês de agosto, no final de julho e agosto, vai ficar muito complicado para a gente. Aí vai ser, por exemplo, vai ter casos de pessoas que sangram o nariz, vai ter casos de pessoas que precisam de um ar melhor para respirar, principalmente quem tem problema respiratório, tá bom? Então essa é a umidade do ar. A pressão atmosférica, ela está relacionada à altitude. A altitude é a distância de qualquer ponto da Terra em relação ao nível do mar. É a parte do relevo. O nível do mar sempre vai ser zero.
E aí, a partir com que os territórios forem subindo, vai aumentando a altitude. Consequentemente, vai aumentando a pressão atmosférica e também pode aumentar a temperatura. Por quê? A cada 1000 metros acima do nível do mar, a temperatura ela tende a cair 6 graus. Então, por exemplo, se uma cidade for 1000 metros acima do mar do que em relação a outra, significa que essa cidade mais alta vai ser mais fria, o clima vai ser mais ameno. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um clima que se chama frio de montanhas, e as montanhas mais altas do mundo, elas são cobertas por gelo. Por quê? Por causa da altitude. Quanto mais alto, a temperatura cai bastante, tá bom? Maritimidade. O que significa maritimidade? Como o próprio nome diz, maritimidade fala de mar. Isso significa que o mar, a temperatura do mar, vai influenciar no clima, na amplitude térmica. Como que isso funciona? Presta atenção. Durante o dia, o sol bate na água e na areia da mesma intensidade. Só que a areia, o continente em si, ele tem uma capacidade de receber a luz solar e imediatamente refletir. Por exemplo, se você já brincou na areia, ou então se você já foi no mar mesmo, você vai perceber o seguinte: às vezes você pisa na areia, ela está extremamente quente, mas quando você entra na água do mar, ele não está quente. Por quê? A água do mar, ela tem a capacidade de absorver esse calor. E aí, o que acontece? Durante o dia, o calor que a areia recebe, ela vai fazer ventar sobre o oceano. São as brisas marítimas. E durante a noite acontece ao contrário. O que acontece durante a noite? Como a água ficou absorvendo temperatura durante o dia todo, recebendo e absorvendo, e a areia recebeu a luz solar e refletiu, vai acontecer ao contrário. Durante a noite, a água do mar vai começar a refletir esse calor e vai soprar do oceano para o continente. Isso chama-se maritimidade. Como eu estou falando de mar, estou falando de uma dimensão muito grande, isso influencia bastante no clima. Quando você tem influência da maritimidade, quase não tem variação de temperatura, tá? Porque essa dinâmica dos ventos vai regulando a temperatura constantemente. E a continentalidade. Continentalidade é quando a temperatura do próprio continente influencia. E isso não é tão eficaz. Por isso que a amplitude térmica, que é a variação da temperatura, quando se tem continentalidade, ela não varia muito. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Vou comparar duas cidades. A cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Goiânia. Como a cidade do Rio de Janeiro tem mar, então vai sofrer a influência da maritimidade. Então a amplitude térmica não vai variar muito, a temperatura ela não vai variar muito durante o ano todo. Já em Goiânia, que não tem mar, o que acontece? A continentalidade. Ou seja, a temperatura vai variar bastante durante o ano todo. Em Goiânia, em algumas épocas do ano, ela varia bastante mesmo durante um dia só. A temperatura máxima vai ser 32 graus e a mínima vai ser 18. Isso é uma variação muito grande, tá bom? O último elemento que influencia no clima são os fatores antrópicos. O que são os fatores antrópicos? A poluição das cidades. As cidades têm vários emissores de poluição do ar. Os carros, os caminhões, os ônibus, as indústrias, tudo isso influencia, solta gases poluentes na atmosfera. Esses gases impedem que aconteça a livre circulação de ar. Qual que é a livre circulação de ar? O ar mais frio, ele é mais pesado, ele desce, e o ar quente, que é mais leve, sobe. Só que como no meio disso tudo vão ter os gases poluentes, o que vai acontecer? Essa troca não vai acontecer. E aí os ares quentes vai ficar acumulado próximo à cidade e o ar frio vai ficar acima na atmosfera. E aí não vai acontecer essa troca gasosa. Isso são os fatores antrópicos. Gente, essa foi a aula sobre os elementos do clima. Se você assistiu até aqui, dê um ok aqui embaixo e até a próxima aula.